E aí pessoal, aproveitem, já se inscrevam no meu canal. Hoje eu começo chovendo um pouco no molhado, né? Porque é algo que já era verdade, já era obviamente verdade, há meses atrás que a gente já sabe isso. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não tem a menor condição de continuar no cargo. Se o presidente da República se importa com a educação nesse país, tem que tirá-lo e ver se encontra alguém melhor do que ele, né? Tirou o primeiro-ministro lá atrás, o Vélez Rodrigues, totalmente inapto para a função, porque era um acadêmico, intelectual, não tinha a menor ideia da gestão da coisa pública ali. Tirou, botou o Weintraub, que foi possivelmente uma piora, porque o Weintraub não só foi totalmente inócuo, como tem feito coisas ruins. A incompetência dele, a incompetência e o viés ideológico dele cobram um alto preço aqui no Brasil, né? E tudo se aflorou agora de maneira ainda mais gritante com o fiasco total que foi o Enem deste ano, né? Com erros aí que afetaram 6 mil alunos e que afetaram também o cronograma do SISU e do ProUni, que a justiça mandou não divulgar os resultados, porque não se sabia bem o que estava acontecendo, agora liberou, mas parece que resultados tinham sido vazados até antes da justiça ter liberado, e resultados não oficiais ainda, um negócio assim, uma esculhambação total, assim, sabe? É problema na correção da prova, um problema de uma natureza que nunca tinha acontecido, hein? Você já viu problemas logísticos, problemas com a segurança da prova, mas problema na correção em si, do erro, do gabarito, isso é a primeira vez que acontece. Felizmente, parece que não afetou muitas pessoas, foram 6 mil. Havia uma teoria de que podia ser muito mais, a princípio parece que não foi. Mas mesmo assim, isso afeta, potencialmente poderia afetar a nota de muitas pessoas e afetou aí a inscrição no ensino superior, né? O SISU, que é o grande sistema aí de inscrição nas vagas no ensino superior no Brasil, é o futuro de jovens ficando à mercê, numa berlinda aí, por dias de angústia, de não saber o que vai acontecer, por causa da incompetência da gestão desse ministério, né? A gente viu coisas ridículas, a gente viu o apoiador do ministro indo pedir ajuda para ele no Twitter, para revisar a nota da filha, e o ministro dizendo que estava cumprindo, estava mexendo os pauzinhos para isso acontecer no ministério. E a impessoalidade da gestão pública, né? O mesmo ministro que bloqueia pessoas que o criticam na mesma rede social, no Twitter. Eu sou um dos bloqueados pelo corajosíssimo ministro Weintraub, né? Que não aguenta ouvir críticas, bloqueia, mas na hora de atender um apoiador ali, aparentemente os princípios da administração pública não significam nada para ele, mesmo no caso pequeno, assim, né? O presidente Bolsonaro já disse que talvez fosse sabotagem, é a desculpa do governo para tudo. Não, não é sabotagem. É óbvio que não é sabotagem, é incompetência. Sabotagem é, sabendo disso, manter a situação do Ministério da Educação como está. Um ministério que, óbvio que o Brasil tem um monte de urgências, tem um monte de prioridades, mas digamos que, para o nosso longo prazo, podemos dizer que o Ministério da Educação, sem dúvida, é um dos, se não o mais importante, né? Está abandonado ao viés ideológico e à incompetência, tá? Recentemente o Weintraub soltou uma portaria, né, publicou uma portaria, é o estrangulamento do ensino superior e da ciência no Brasil, né? Proibindo que uma mesma universidade mande mais de um pesquisador para um evento internacional, para um congresso. Então uma universidade tem um departamento cheio de especialistas numa área, pode mandar só um, contrariando totalmente todas as melhores práticas, a prática normal, na verdade, de todo o resto do mundo, né? Em que os centros querem mandar seus pesquisadores, querem mostrar sua pesquisa. O Brasil, com um argumento de que é para controlar gasto, quer estrangular a ciência, sabe? Todos os acadêmicos do Brasil estão revoltados contra isso e estão tentando, no fundo, explicar, mostrar para o ministro e para o presidente que eles estão assim, fazendo um crime, um ato de suicídio da ciência brasileira ao fazer isso, né? O Weintraub odeia o ensino superior no Brasil, né? Ele acusa as universidades brasileiras, né? Ele acusou universidades federais de terem plantações extensivas de maconha. Mentira, não tem lugar nenhum. Mentira. Ele, ao lançar um novo programa de fomento à pesquisa sobre segurança pública, disse que era um tema que não se pesquisa no Brasil. Mentira. Só a CAPES financiou aí, desde 2018, mais de 240 pesquisas sobre o tema. Existem núcleos de estudo de segurança pública em várias universidades federais. Como não existe? Mentira, né? E essa mesma CAPES que agora ganhou um novo presidente. Essa coordenação que tem como objetivo promover a pós-graduação no Brasil e o estudo, a ciência, tem como novo presidente um criacionista. Alguém que não acredita na teoria da evolução e que propõe que o design inteligente, a suposta
controvérsia, polêmica acerca do design inteligente seja levado para as escolas. Não existe polêmica científica acerca do design inteligente. Isso é só um nome de uma propaganda do projeto político de igrejas evangélicas. O projeto político que começa nos Estados Unidos está sendo importado para cá. Estamos importando o que há de pior nos Estados Unidos. Esse é a cabeça da pessoa que deveria estar assim, um dos principais nomes aí para a promoção da ciência, da pós-graduação no Brasil. É gravíssima a situação. E desde que o Weintraub assumiu a pasta, na verdade, a gente vem vendo ataques ao ensino superior. Lembram-se da questão do contingenciamento. Quando chegou o contingenciamento, quando ele teve que anunciar que ia cortar, ainda que temporariamente, o orçamento das universidades, parece que ele nem sabia o que ele estava falando e fazendo. Porque ele inicialmente disse que ia cortar o financiamento de algumas universidades que teriam promovido balbúrdia. Então ele chegou quase feliz, dizendo, olha que boa notícia, eu vou cortar aqui, algumas universidades selecionadas vão ter corte de orçamento porque fizeram balbúrdia, coisa do PT, não sei o quê. Isso já seria um crime, ele não poderia fazer essa decisão. Acho que ele percebeu isso, pouco depois ele mudou o discurso, dizendo que não, veja, é um corte no superior para focar no ensino básico, Mas não, o corte vale inclusive para o Instituto de Ensino Básico do governo federal. E depois aí sim surgiu, a verdade, era um contingenciamento de verba, dada a arrecadação mais baixa do que o esperado do ano passado, até que no momento teve que contingenciar, depois até voltou. Mas é claro que esse contingenciamento já travou muita coisa e já inviabilizou muita coisa. Muitos projetos não puderam acontecer porque estavam na total incerteza se ia ter dinheiro no mês seguinte para pagar as contas básicas da instituição. Conseguiu, assim, comprometer muita pesquisa e muito projeto nas universidades federais, anunciando um contingenciamento que talvez fosse inevitável, talvez pudesse ter sido melhor pensado ali, mas inicialmente anunciando como quase uma revanche contra o ensino superior. Parece que a questão orçamentária foi um pretexto que ele acabou podendo usar ali, mas o gosto dele mesmo era pelo corte em si. Tinha o programa Futurice, que até tem algumas ideias que eu acho válidas, até defendi elas aqui no canal, eu não sou quem critica só por criticar. Tem ideias, algumas válidas para universidades federais poderem arrecadar mais. A questão é, será que o governo ia querer tirar o corpo fora daí? Daí não dá. Daí pode ter certeza que a pesquisa não se sustenta no Brasil. Fora que as ideias do Futurice podiam funcionar para um ou outro centro maior do Brasil, que muitas universidades federais e outras públicas ficariam de fora, porque não vão atrair o nível de investimento privado que algumas maiores e mais célebres atraem. Mas o Futurice não teve adesão suficiente também. Então a adesão está baixa, não está indo para frente, é um projeto que já está aí indo para a lata do lixo. O que sobra dos projetos de educação do governo, desse ministério? Nada. E na educação básica? Escolas militares, o projeto dele também que não vai indo para frente, quando ele lança essa ideia, a ambição dele são 50 escolas militarizadas por ano. 50, num país de 150 mil escolas. Esse é o segredinho dele. Imagina, em 4 anos, 200 escolas. Pô, realmente, ministro, belo plano. O Fundeb, o fundo aí central para o financiamento do ensino básico no Brasil, que as regras do Fundeb e o tamanho do Fundeb podem determinar, tem um grande impacto no nosso desempenho futuro aí no ensino básico. O governo até agora não tem plano. Existem bons planos, porque vai ter que ser rediscutido, ele vai vencer, um novo Fundeb vai ter que ser aprovado pelo Congresso. Já existem bons projetos que podem ser discutidos, a discussão parte deles, feito por institutos e grupos que trabalham focados, profissionais, especializados na educação e no ensino básico, experiências mundiais, o que funciona e o que não funciona. O ministro já disse que não quer nada disso, quer começar a discussão do zero. Isso com o prazo chegando cada vez mais próximo e não tem nada para apresentar. Então, do ponto de vista da gestão, é o fracasso total. É a cegueira ideológica, é o viés ideológico, é o ódio ao ensino superior e à ciência, e a incompetência e inépcia prática. Isso sem falar da conduta do ministro. Dos diversos erros grotescos de escrita, até simbolicamente. Não que isso seja o principal, sabe? Até um pouco engraçado. O ministro da Educação não saber escrever é impressionante, até um pouco engraçado, mas é o que compõe também, É a figura do ministro, que falta com a própria educação básica, e não só a educação formal da alfabetização, mas também a educação no trato com o cidadão. Veio uma cidadã criticá-lo no Twitter, e o que ele faz? Chamou a mãe dela de égua sarnenta e desdentada. Esse é o nível do ministro da Educação no nosso país. Não era fake, o ministro realmente escreveu isso para um cidadão. E tem gente que bate palmas, pessoas que têm o mesmo nível de educação do ministro, sem dúvida.
faz videozinho de piada, guarda-chuvinha, brincadeira, cantando. É um verdadeiro palhaço, palhaço que se comporta para ter essa imagem, né? E que, felizmente, existem muitos profissionais sérios da educação no país, né? Que não deixam a bola cair de uma forma tão total assim. A educação é um dos grandes déficits brasileiros, uma lacuna, ela precisa ser melhorada, o desafio não é fácil, temos um grande prejuízo aí que terá que ser coberto, né? E que é o futuro do nosso país, né? Mas se depender do ministro Weintraub, a educação brasileira seria aquilo que ele é e que a gestão dele é. Nada mais que uma piada. É importantíssimo para o Brasil mudar isso agora. Se o governo Bolsonaro tiver algum comprometimento com a educação, eu sinceramente não acredito mais que tenha. Mas se tiver algum, é hora de rapidamente trocar esse imenso e caro fracasso do ministro da Educação e que é um fracasso também para o futuro do Brasil.